Olá, você que está fazendo esse caminhar conosco nesse discipulado. É uma grande graça estar te recebendo aqui para mais um discipulado, para mais uma formação. Iniciando esse passo, né, o tema missão, nós iremos hoje falar um pouco sobre a missionariedade do nosso movimento, sobre o que é missão para a igreja, o porquê que esse mês nós trabalhamos a missão. Então, eu te convido desde já a se colocar à disposição para todo e qualquer conhecimento que será passado aqui. Possamos iniciar esse nosso discipulado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis o seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, começando a nossa temática de hoje, o meu discipulado, querida, irei passar para vocês, tem como tema História, Carisma e Missão. Então, para começarmos esse nosso discipulado de hoje, é muito interessante ressaltar, né, e começar por isso. Porque outubro é o mês das missões. Não sei se você já parou para pensar, né, o porquê de cada mês a igreja celebrar alguma coisa. É muito importante a gente ter essa curiosidade. Muitas vezes, hoje em dia, na verdade, né, você chega no mês de outubro na igreja, ou tem a imagem de Santa Terezinha, ou você vê, né, como tem a imagem aqui abaixo, um globo com as malhas coloridas saindo dele, né? Isso representa a, o como a igreja atinge, né, as nações enquanto as missões. Então, por que que outubro é considerado o mês das missões? Isso é um breve resumo, né, mas tem todo um contexto maior. Mas um dos pontos importantes, né, cruciais para outubro ser considerado o mês das missões, é que em 1926 o Papa Pio XI instituiu o Dia Mundial das Missões, celebrado anualmente no penúltimo domingo do mês de outubro. Então, no penúltimo domingo do mês de outubro é o Dia Nacional das Missões. O Brasil, como gosta sempre de estender as datas, em 1972, o Brasil começa não apenas a celebrar um dia, mas o mês inteiro. Então, tudo começou através desse Dia Nacional das Missões, instituído em 1926 pelo Papa Pio XI, como vocês estão podendo ver a imagem à direita, a fotografia dele à direita da nossa imagem. E já em 1972, o Brasil não celebra apenas um dia, mas um mês inteiro como o mês das missões. Além disso, o mês de outubro também, né, considerado o mês das missões, tem uma correlação muito importante. Por quê? Porque o mês de outubro começa com a comemoração de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que ela é a padroeira das missões. Santa Teresinha do Menino Jesus, né, Santa Teresinha de Lisieux, sei lá, Lisieux, desculpa a minha ignorância com o francês, tem uma história muito íntima, né, com as missões, como a gente pode ver. Ela que desde a sua juventude, né, desde a sua, na verdade, infância, tinha essa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo dentro do seu seio familiar, né, e da sua própria decisão em entregar-se ao amado, ao esposo amado, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Teresinha sendo a padroeira das missões sem nunca ter saído, né, do Carmelo. Isso é muito interessante, porque toda a sua vida foi dedicada em oração pelas vocações, né, pelas missões. E para entendermos um pouco, né, tem essa frase do professor Felipe Aquino, que ele diz assim, abre aspas, o mês das missões deve lembrar a cada um de nós que é missão de todo batizado ser evangelizador. Não é cristão de verdade que não fala de Cristo e da igreja. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo, a igreja, e assim, participantes de sua missão de salvar o mundo, levando-o para Deus por meio da vivência dos ensinamentos de Jesus. Fecha aspas. Só ressaltando, não é cristão de verdade quem não fala de Cristo e da igreja. Então, um dos principais objetivos desse mês é mostrar que é missão de todo batizado falar de Cristo e propagar o seu amor e o seu nome entre todas as nações. Temos feito isso? Reflitamos.
E aí, já entrando um pouco, né, na nossa temática de hoje, no nosso histórico, alguns pontos eles são muito importantes para a gente estar ressaltando, para iniciarmos a nossa história, a história da nova geração. Não que a nossa história começou em 1967, mas teve alguns pontos antes da nossa data, que nós iremos ver, que é 29 de janeiro de 2012, que é muito importante a gente ressaltar que vai estar em, em consonância, né, com a nossa história. Primeiro, a experiência de Duquesne, em 1967, né, onde iniciou a história da renovação carismática católica. Um grupo de estudantes, né, de jovens, estavam em uma escola, e em um determinado tempo, eles começaram a ser conduzidos, né, para aquela capela que estava lá, não por um chamado, um convite, mas o Espírito Santo foi direcionando eles àquela capela, e ali o Espírito Santo foi dando os dons, os carismas, e assim se iniciou essa renovação carismática católica. No outro ano, nos anos seguintes, esse movimento, essa corrente de graça já estava se espalhando pelo mundo. Então, a gente tem uma certa ligação com a renovação carismática no sentido de sermos essa corrente de graça, né? Através dos dons efusos e dos carismas, propagar essa força e o poder do Espírito Santo nas nações. Outro ponto muito importante da gente ressaltar é 1978, que foi o início do pontificado de São João Paulo II, como nós veremos em seguinte, né, que ele é o nosso baluarte. Então, muito do que nós somos está nesse pontificado, está na vida desse santo, né, nesse santo padre. Após isso, em 22 de abril de 1984, tem um ponto muito importante, que ele abençoa a cruz da redenção no adro da Basílica de São Pedro, e a entrega aos jovens para que a peregrine pelo mundo. Então, a cruz que nós temos hoje na Nova Geração, que a gente também vai ver posteriormente, ela foi abençoada em 22 de abril de 1984. Nós temos a réplica. E a cruz original, ela foi entregue à juventude, né, nessa data, para que ela pudesse percorrer por todo mundo, abençoando todo o nosso planeta Terra. Outra data muito importante é 1989. Por que, Eduardo, essa data é importante? Porque em 1989 teve a queda do Muro de Berlim, o enfraquecimento do socialismo e uma coisa muito importante que a gente deve estar sempre vigilante. Por que, Eduardo? Com o enfraquecimento do socialismo, né, após a queda do Muro de Berlim, o socialismo se viu muitas vezes fraco, né, e ele começa a utilizar de outros parâmetros, de outros caminhos para propagar as suas ideologias. É o que nós chamamos de marxismo cultural. Esse marxismo cultural, ele apresenta diversas influências negativas em toda a sociedade, inclusive dentro da própria Igreja Católica. E como é que está essa influência negativa dentro da nossa própria Igreja Católica? Com a relativização da fé e profanação do sagrado. Ou seja, eles começaram, né, essas ideologias começaram a entrar nas nossas igrejas, afetando a liturgia, aquele sambão que a gente vê, e é não sei o que em cima do altar. Então, eles começam a profanação, pessoas, indivíduos profanando a Sagrada Eucaristia, ficando na frente de igreja, e é cruz não sei aonde. Então, eles começam a atacar e relativizar a nossa fé. Além disso, descasos com o sagrado, a extinção do asseio pela santidade e pelo Cristo real vivo na Eucaristia. Então, a partir daqui, a gente vê que muitos jovens, muitas pessoas, elas começam a entrar nessa ideia de que santidade já é coisa de velha, coisa que já é passado e tudo mais. Então, essas ideologias vão começando a tomar conta, inclusive, de muitos sacerdotes e de fiéis e de jovens e escolas e tudo mais. E aí, São João Paulo II, dentro do seu pontificado, ele vai ter algumas prioridades. E uma das suas prioridades que ele mais pisou mesmo, e pisou com força, foi contra esse comunismo, esse marxismo cultural infiltrado na nossa sociedade. E aí, quais foram as suas prioridades para vencer esse mal, né, na nossa sociedade, inclusive dentro da nossa igreja? Primeiro, ele confiou à juventude a quem tinha entregue a cruz da redenção. Então, ele confiava muito essa missão à juventude, né, de formar jovens santos, levantar uma juventude que combata esse mal. E outra, né, que é a consagração a Nossa Senhora segundo o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís de Montfort.
Então, ele confiou a Maria, né, todo o nosso universo, todo o nosso mundo, para que através dela todo esse mal fosse combatido. Após isso, em 2005, teve a Páscoa, né? Nosso baluarte, São João Paulo II, ele faleceu, foi para a morada eterna. E aí, em 2007, 2008, após mais ou menos 20 anos do pontifício, enfim, dos chamados, né, de São João Paulo II para a juventude, o Cristo Ama, né, a comunidade católica, onde nós permanecemos por 9 anos, né, mais de 9 anos, na verdade, começou, através da equipe de dança, a solicitar projetos para a juventude. E aí, esse projeto, né, tudo que tinha, essa necessidade da comunidade se confirmar através da profecia de Ivanilto, que é um missionário da comunidade católica Shalom. E aí, um ano após, né, essa profecia, iniciou-se, então, as ações do projeto João Paulo II, onde nós tínhamos diversas atividades, enfim. Só que o Nova Geração mesmo, ele inicia no dia 29 de janeiro de 2012, com essa necessidade de uma confirmação ainda maior. E essa confirmação se dá, né? Como vocês podem ver essa foto aqui no canto inferior esquerdo, com Márcio aqui segurando essa cruz, que é a mesma cruz abençoada pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II. E aí ele precisava dessa confirmação, assim, real mesmo, viva, né? Que a gente muitas vezes precisa dessa necessidade de uma confirmação material. Então, ao tocar na cruz, enviada pelo nosso baluarte, nos dias 27 e 28, no Bote Fé, Márcio, que é o fundador do nosso movimento, inicia então as atividades do movimento, do Nova Geração, ainda como setor jovem da comunidade cristã. E aqui vocês podem estar vendo algumas fotos do início do nosso, nossos encontros e tudo mais. Já tinha farda aí, mas é uma das principais fotos que eu fui encontrando, né, do início do nosso movimento. E aí outra data muito importante é 2 de março de 2021, né, que passado 9 anos de muita missão dentro da comunidade católica cristã, a ofensiva evangelizadora, que é a coordenação do movimento, após processo de discernimento e acompanhamento com o pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, a qual nós estamos vinculados, desliga o Nova Geração do Cristo Ama, com muita gratidão por todos os anos vividos. E a partir de agora, nos tornamos Movimento Católico Nova Geração. E para falarmos sobre as grandes graças, né, que a nossa igreja tem, a diversidade da nossa igreja, a gente não poderia deixar de falar sobre carisma, que o que as pessoas muitas vezes elas não entendem, saem falando, porém, nós estamos aqui para explicar um pouco melhor do que vem ser essa palavra, o que é ser essa graça, na verdade, para todos nós. Oriunda da língua grega, carisma, é um substantivo com raiz na palavra char, que indica coisas que produzem bem-estar, e no verbo charizomai, que significa mostrar-se generoso, presentear algo. E vamos desculpando aí se eu não sei falar grego. Os carismas, né, eles são dons do Espírito Santo para o serviço da comunidade, edificação dos fiéis e conversão dos que não creem. Então, se você vem dizendo que você tem seu carisma, e esse carisma é só para você e para seu agradecimento, isso não é carisma do Espírito Santo. Porque o carisma que vem do Espírito Santo, ele vem para ser serviço, né, para a comunidade, edificação dos fiéis e conversão daqueles que não creem. Então, deixa a soberba de lado, deixa o orgulho de lado e ofereça os seus carismas, o carisma do Espírito Santo que está em você, para todas essas finalidades. Além disso, o Espírito Santo de Deus é o primeiro dom, o primeiro presente, o primeiro carisma. É dele que emana todos os outros. Então, você precisa dessa força do Espírito Santo, você precisa ter o dom do Espírito Santo, você precisa ter a presença dele em sua vida, para que ele suscite todos os carismas que ele quer para a sua vida. E é muito importante a gente estar ressaltando também um contexto histórico, né, que nos faz entender o porquê que a utilização desses carismas, por muito tempo, ela foi esquecida e deu-se, né, essa renovação carismática dentro da igreja. Então, no século III, ocorreu uma diminuição dessa fruição, né, do uso dos carismas, a partir do século III. Por quê, Eduardo? Porque aconteceu muitas heresias, né, pelos montanismos, macedonismos, joaquinismos, mensalismo, donatismo, não vou entrar muito em questão, mas esses foram os principais grupos que acometeram essas heresias, que fizeram com que causaram, né, a primeira grande crise da unidade entre carisma e ministérios. Então, através dessas heresias,
A fruição desses carismas, eles foram diminuídos dentro da igreja. Porém, suas ocorrências tornaram-se tímidas, mas não inexistentes. Por quê? Porque permaneceram de modo especial no monarquismo, nas ordens religiosas, nas ordens mendicantes e na vida dos místicos e santos, como, por exemplo, Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, e isso a gente tem tudo documentado. Então, assim, por um certo tempo, na verdade, por muito tempo, os carismas eles foram diminuídos, e os ministérios, por conta dessas heresias. Mas eles não deixaram de ser inexistentes. Mas a partir, né, de um certo tempo, teve essa renovação carismática que veio dar esse impulso novamente, esse gás que precisava. Então, o carisma, resumidamente, vem ser uma coisa nova para a igreja, um dom de Deus que traz em si uma graça particular para quem vive e para quem recebe. Ele é transmissível a outros. Deus coloca em outros a identificação com aquele carisma. É uma nova forma de vida, né? Como um código genético que não dá apenas a identidade a um instituto, mas a cada um de seus membros. É uma verdadeira identidade daquele que é chamado. Vou só aqui abrir a janela, que está calor. Vocês podem ver que eu estou suando. Então, esse carisma vem ser como aquele número do nosso RG, o número do CPF, que é nosso, ninguém altera, sabe? É uma coisa que foi colocado através do Espírito Santo naquele meio, naquele grupo, para aquela vivência ou para aquela pessoa de forma particular, né? Então, carismas existem diversos dentro da igreja, mas a novidade do carisma está no como. Como é aquele carisma? Como é que eles vivem? Qual é a forma de vida? Como é a oração? Quais são as suas devoções? Como é que eles fazem as missões? Então, a novidade do carisma está no como, e esse como a gente vai ver a partir de agora. Então, o nosso como, né, o nosso carisma, o carisma nova geração, ele se inicia muito pela história do nosso baluarte e pelos seus apelos, né, à juventude, o apelo à santidade e tudo que ele vem nos falar. Então, baluarte, para a Igreja Católica, é um santo ou um beato que é tido como intercessor particular de um grupo. Como já mencionado, São João Paulo II é o nosso baluarte, por alguns pontos, né? Poucos pontos que estão aqui, mas é mais pela nossa intimidade, enfim, nossa relação que foi sendo criada. Pelas suas virtudes heróicas e carisma com a juventude, chamado Papa dos Jovens, além de criar a Jornada Mundial da Juventude, abençoou a cruz peregrina sobre a qual a nova geração foi criada. E para representá-lo, temos uma relíquia, ex indumentes, né, que nós temos uma relíquia, que é composta pela roupa dele, né, papal. Então, nós temos uma certa e grande devoção a São João Paulo II. Então, quais elementos da vida de São João Paulo II são importantes para a vitalidade do movimento? Então, durante sua vida pessoal e apostólica, São João Paulo II expressava, dentre as suas homilias, vivências, documentos e falas, um forte apelo à busca da santidade por meio de alguns elementos notáveis. Quais são eles? Amizade fraterna, senhorio de Jesus, Eucaristia, bioética católica, Maria Santíssima, castidade, protagonismo juvenil, vocações, sagradas escrituras, missionariedade, vida em santidade e família cristã, nos quais foram embasados para a elaboração das 12 máximas do movimento, sendo inspirações para a vitalidade deste. Então, tudo que nosso baluarte, São João Paulo II, foi falando em suas pregações, homilias, documentos, vivências e toda a sua história, né, todos os seus apelos, constituiu as 12 máximas, né, as nossas 12 vertentes, que vai direcionar os jovens, né, do movimento à vida em santidade. E aí, qual é a missão do nosso movimento? É proporcionar ao jovem do novo milênio, assim como São João Paulo II sempre gostava de falar, né, o jovem do novo milênio, uma experiência pessoal com Jesus Cristo e assim gerar uma experiência transformadora com desejo de santidade. Santidade sonhada por São João Paulo II por meio da vivência das máximas propostas pelo carisma nova geração. Então, quais são as 12 máximas do nosso movimento? Como nós falamos, são 12, né, óbvio, as 12 máximas, e estão embasadas, né, nos apelos, vivências, documentos, falas do nosso baluarte. E aí em cima nós temos as temáticas e abaixo as máximas. Amizade fraterna. Encontrar Cristo no irmão para amá-lo e servir. Senhorio de Jesus. Ter Cristo como único Senhor e Salvador. Eucaristia.
Compreender a Eucaristia como princípio e fim de toda a existência. Bioética católica. Defender a vida humana conforme os princípios da fé católica. Maria Santíssima. Ser todo de Maria e estar alistado no seu exército. Castidade. Consagrar nossa pureza a Deus aos moldes da Virgem Maria. Apologética e protagonismo juvenil. Ser jovem livre e valente que se atreve a proclamar com força e entusiasmo a própria fé. Vocação. Ter um coração aberto ao chamado de Deus. Sagradas Escrituras. Vivenciar a radicalidade do Evangelho. Missão. Viver a missionariedade no mundo sob a luz do carisma. Santidade. Seguir com retidão, intrepidez e destemor o convite de nosso Senhor Jesus Cristo. E o último, família, preservar a sacralidade da família segundo os mandamentos de Deus. Então, essas são as 12 máximas. É como se fosse 12 compromissos que nós temos, básicos, sabe? Para viver a santidade sobre a luz desse carisma nova geração. E todas essas 12 máximas estão envolvidas entre os apelos que o nosso baluarte nos convida a vivermos. Dando continuidade sobre o nosso como é o nosso carisma, nós temos um título mariano de devoção, né, que é a Nossa Senhora das Graças. Essa é a nossa imagem que nós temos ao lado. Então, no primeiro encontro, né, tiveram alguns, na verdade, como é que eu posso dizer? Como é que surgiu essa devoção à Nossa Senhora das Graças? Né? Por nós tivemos uma experiência de 9 anos dentro da comunidade Cristo Ama. Eles tinham uma imagem de Nossa Senhora das Graças, né? Ficava lá na sala da casa de formação. Então, no primeiro encontro, houve a entronização dessa imagem e a consagração à mesma de todas as nossas obras. Então, foram criando alguns pontos que a gente chegasse e falasse, nossa, é isso mesmo, a nossa devoção é a ela. Além disso, né, São João Paulo II, em sua juventude, na Polônia, ele peregrinava até a Igreja Nossa Senhora das Graças, e tinha, por esse título especial, devoção. Então, tem também esse ponto que fez com que a gente, né, tivesse esse discernimento que ela era nosso título mariano de devoção. Além disso, a imagem da Senhora das Graças sempre esteve em nossos encontros e eventos também, inclusive no EFATA, que é um evento interno que a gente realiza, que todos os servos eles são convidados a utilizarem para aumentar a unção ainda mais, né, a proteção espiritual no nosso evento. E aí, no ano de 2018, ela foi acolhida como padroeira do nosso movimento. Nós temos também uma enorme consideração, devoção e piedade à Nossa Senhora das Graças. A cruz da nova geração. Então, a cruz do nosso movimento, ela é o principal símbolo do nosso carisma, no sentido de materialização. Por quê? Porque toda a história da nova geração, né, como tem a Jornada Mundial da Juventude, iniciou-se aos pés da cruz. Né? O nosso movimento iniciou aos pés da cruz. E ela é uma junção, né, de duas cruzes que foram utilizadas, inclusive, na Via Sacra do Botifé, o evento que a cruz esteve aqui em Petrolina, então foi uma doação. Ela é uma junção de duas cruzes, né, que foi utilizada nesse evento, e dentro dela nós temos várias relíquias, inclusive dos primeiros mártires. E aí, um ponto muito importante é que essa cruz, ela foi o último sacramental, né, a última bênção do Monsenhor Bernardino, aqui na cidade de Petrolina. E ele fez uma profecia que todos aqueles que tocassem nessa cruz teriam uma vida muito forte de santidade. Então, é uma grande graça termos ela no nosso meio, então nós devemos sempre ter esse carinho e essa devoção, né? E os encontros, ele deve sempre acontecer aos pés da cruz. E ele nunca pode ser alterado, essa cruz, ela nunca pode ser substituída de forma alguma, inclusive sem autorização e sem conhecimento, né, da ofensiva evangelizadora. A oração oficial do nosso movimento sempre deve ser voltada a ela, né, colocando a mão sobre o peito, levantando a nossa mão direita. E convém ao membro, sempre que passar por ela, beijar, reverenciar e tudo mais, porque, de fato, muitas graças o Senhor promete através da nossa cruz. A nossa oração oficial, como muitas coisas dentro do nosso carisma, elas foram uma junção de pregações, falas, homilias do nosso baluarte São João Paulo II aos jovens do Brasil. É uma oração específica aos membros e é obrigação de todos saberem, agora é obrigação mesmo. E não haverá uma reunião do movimento
né, tanto encontros, reuniões de ministérios, ofensiva, entre outros, sem que ela seja recitada, e tampouco poderá ser alterada e nem substituída. Como nós estamos vendo aqui, essa é a oração do nosso movimento oficial, né? Te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz alvorada e a nova primavera do Evangelho, que em ti sejamos jovens livres e valentes que se atrevam a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com bem, o ódio com amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que na moral hoste consagrada à Virgem Maria ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo de tua cruz redentora. Amém. Então, essa é a oração oficial do nosso movimento, pelo qual também nós temos um enorme carinho. Outro ponto, bandeira. Muito linda, por sinal, a bandeira do nosso movimento. Ela é um dos principais símbolos também do nosso movimento, onde você vê que a gente leva a nossa bandeira, onde a gente vai, a gente carrega, está nos nossos cartazes, está em todo canto. Então, ela tem uma devoção muito grande, né? A Cruz Redentora de Cristo, como está expressa aí na sua arte. A Virgem Maria, ela é expressa pela letra M, que está ao meio, e a ideia original da bandeira, ela remonta, né, o brasão de São João Paulo II. Eu esqueci de colocar aqui, mas se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que tem alguns elementos que condiz, né, com a nossa bandeira. A conexão com quem se encontra o M de Maria na cruz, demonstrando que a Virgem está presente no centro da cruz, interligada com seu filho Jesus e como corredentora. Em relação às cores da nossa bandeira, esse azul, ele vem ser a filiação maternal à Virgem Maria. O sangue, o vermelho, né, que está na cruz, é o sangue eucarístico de Cristo, né, preço de nossa salvação. O branco é a nossa submissão incondicional à igreja na presença do Papa. Então, aqui a gente pode ressaltar também uma profecia, né, as mensagens da Virgem de Fátima, que ela fala do bispo de branco, né, as mensagens de Fátima. O contraste do vermelho com branco representa a Virgem Mãe, já que na época de Nossa Senhora, as mulheres virgens usavam um manto vermelho e as mães um véu azul. E aí, se você pode ver também na cruz, surgem 4 setas para os 4 pontos cardeais, simbolizando o caráter expansionista da missão. Foi abençoada pelo Santo Padre, o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, em 25 de julho de 2013. Então, nós também guardamos com muito carinho, muita devoção a nossa bandeira, que inclusive não pode ser alterada também, não pode ser substituída. Em relação ao nosso fardamento, é algo de considerável importante na vitalidade de um grupo, de um movimento, porque um membro fardado comunica a todos que o vê, que ele adere à causa e comunga do carisma desta instituição. Afirma através da veste que está unida aos demais membros para a propagação da palavra de Deus no mundo. E somente os membros do movimento podem usar e não devem ser emprestados a terceiros, muito menos doados. E aqui é muito importante a gente ressaltar uma história, né, que certa vez a gente estava fazendo a Feira da Pinchicha, né, para quem não conhece, quando a gente junta as roupas usadas, né, de bom uso, de bom estado, e a gente vai vender em certos bairros aqui da nossa cidade para arrecadar fundos para realizarmos nossos eventos. E quando a gente viu, tinha uma farda de um determinado grupo aqui da nossa diocese, todo assim customizado lá, o povo tinham colocado mangas até aqui e tudo mais. Então isso é muito muito perigoso. Você dar a sua farda para alguém, você doar a sua farda para alguém, porque pode usar como a fé e pode denegrir a imagem daquele grupo, daquele movimento. E aí dentro do nosso movimento nós temos 2 tipos de fardamentos, o informal e o formal. Até agora nós só temos basicamente construído e sendo utilizado, não também o informal, né, o que é o comumente utilizado. O formal está sendo ainda produzido, desenhado, né, e discernido para a gente estar utilizando. A respeito do fardamento informal, como vocês podem ver aqui ao lado, esse é o nosso fardamento informal, ele possui ao centro uma cruz tingida com sangue, que significa a consagração do membro a Cristo e que esse faz parte dos seus eleitos. Além de lembrar, claro, a cruz da juventude, qual nós temos essa devoção particular. O mesmo sangue banha o nome do movimento, feito com fonte própria, né? Previamente desenhada à mão com efeito impactante,
sinalizando que o sangue de Deus nutre e dá vida à missão. Além disso, o azul representa a filiação maternal à Virgem Maria, assim como na bandeira, e a cor mais presente, o que pode justificar o apelido de manto, como se a farda fosse feita do manto da Virgem Maria. O branco, que está aqui na lateral, ele é, assim como na bandeira também, essa submissão incondicional à igreja na pessoa do Papa, mais uma vez falando essas visões da Virgem de Fátima em Portugal. Encerramos aqui, então, esse nosso primeiro discipulado. Você possa dar continuidade nos próximos. Agradeço muito por você estar aqui conosco e que você possa continuar com muita fé, você possa continuar com muita perseverança nesse caminho que Deus lhe chamou. Então, possamos terminar esse nosso discipulado de hoje, realizando a oração oficial do Nova Geração. Se você não sabe, irei colocar aqui. Te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz alvorada e a nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens, livres e valentes, que se atrevam a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com o bem, o ódio com o amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que na moral consagrada à Virgem Maria ao Papa, sejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. Que Deus lhe abençoe e que ele lhe conceda muitas graças e muitas bênçãos através desse discipulado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.